Ora, a paz do Senhor a todos. E eu, para dar uma ajuda aqui depois ao Samuel, vou fazer uma leitura no livro de Hebreus para começar o nosso culto. Então diz assim, Hebreus capítulo 1, verso 1: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. E é assim que começa o livro de Hebreus, mostrando que Jesus Cristo é superior àquilo por meio de quem tinha chegado a lei, não é? Porque a lei chegou por meio de anjos a Moisés. E os hebreus referenciavam Moisés e reverenciavam a lei. Nós reverenciamos alguém que é superior aos anjos e superior à lei, que é o autor. Não é? Então a gente vai começar com a palavra de oração e vamos entrar em adoração. Senhor Jesus, nós louvamos-te. E louvamos-te porque tu és superior a tudo aquilo que a gente conhece. E louvamos-te porque te conhecemos. Mas não te conhecemos como precisávamos conhecer. Nós precisávamos conhecer-te mais. E é por isso que nós continuamos a buscar-te todos os dias da nossa vida, Deus. E é por isso que nós te adoramos. É por isso que nós estudamos a tua palavra. É por isso que nós gostamos de ter comunhão, Pai, uns com os outros e contigo neste lugar. E em todos os lugares onde nos dirigimos para encontrar outros irmãos, outros que te buscam. E por isso, nesta manhã, Pai, nós clamamos e chamamos por Ti, porque a Tua palavra diz que Tu estás perto daqueles que Te invocam. Então é isso que viemos fazer, Deus. Louvamos-Te por tudo aquilo que temos ouvido deste púlpito e de tantos outros, Deus. Louvamos-Te, Pai, porque temos crescido na Tua presença. Louvamos-Te mesmo ainda antes de Te conhecermos, Deus, quando vimos a um lugar como este, sem Te conhecermos bem, sem Te termos rendido a nossa vida. Mas vimos-Te dizer, Pai, revela-Te a nós, Filho, entra na nossa vida, Espírito Santo, toma conta de nós e conduz-nos para nós descobrirmos a verdade e aprendemos a caminhar nela, Pai. E a não mais andarmos a cochear de ideia em ideia, de pensamento em pensamento, sem nunca chegarmos ao lado nenhum. Vence aquilo que nos tem vencido, liberta-nos daquilo que tem formado o nosso cativeiro, perdoa-nos daquilo que nós te temos ofendido e nos temos ofendido a nós e àquelas pessoas que nós dizemos amar. Pai, no nome de Jesus, liberta-nos de tudo aquilo que nos prende, para que não te conheçamos, para que não te busquemos, para que não te sigamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Se ferido e quebrado tu estás, se o pecado te deixa incapaz, Jesus te chama. Se não tens mais forças para lutar e no fundo desejas mudar, Jesus te chama. Ficou para trás, já não há mais razão para esperar. Jesus
Jesus te chama. Nova vida nele encontrarás, gozo eterno ele te dará. Jesus te chama. Vem à sua presença, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão do Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Os irmãos podem ficar de pé. Vamos louvar o nome de Deus. O Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Oh, rendei graças àquele que ressurgiu, canta aleluia, Jesus vive. Salvador fiel, Salvador fiel, maravilhoso, canta aleluia, Jesus vive. Vem render graças, oh, rendei graças, como igreja que somos. Aquele que ressurgiu, Canta aleluia, Jesus vive. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue. Vem à sua presença, vai, vai, vem à sua presença, perdão no Pai encontrarás, rendido a Cristo, seu sangue comprou tua paz. Sim, Santo Deus. Santo Deus, Senhor, é pela Tua paz, Senhor, é pelo Teu amor que nós estamos aqui, Deus. E Pai, como o corpo que somos, Senhor, como igreja que somos, Deus, nesta manhã queremos trazer-te a adoração, queremos trazer-te o louvor, a nossa atenção, Deus. Queremos dedicar-te as palavras que o Teu amor tem colocado no nosso coração, Deus. Queremos poder levantar as nossas mãos, Senhor, queremos poder nos ajoelhar, queremos poder levantar o nosso rosto, queremos poder rir, queremos poder chorar, Senhor, sabendo que Tu és, Senhor, a pessoa mais importante neste lugar, Senhor. Obrigado pelo Teu amor que se revelou, Senhor. Obrigado pela vida que Tu entregaste e a vida que nos deste, Deus. E nós queremos louvar, Senhor, queremos ser um corpo que Te honra, um corpo que Te glorifica, Senhor. E queremos que durante este tempo, Senhor, durante o louvor, durante a oferta, que durante a palavra, Deus, que o Teu nome seja exaltado e que Tu Te agrades, Senhor, com aquilo que nós estamos a fazer, Senhor. Porque nós queremos só e
e unicamente, Senhor, reconhecer que Tu és o nosso Deus, que és digno da glória, que és digno da honra, Senhor, és digno da nossa adoração, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Segredo que não posso entender. Quão grande é o teu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. No seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Senhor, vemos sentir amigo e protetor que me leva à verdade. E essa luz para mim, Senhor, traz luz para o meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ter. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Vamos, igreja, canta a minha alma, canta a minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande.
sentir, Senhor. Ajuda-nos a estar sintonizados, Senhor, nas nossas casas, Senhor, aqui, Deus. Ajuda-nos a sentir este grande amor que foi derramado, Senhor. Ajuda-nos a sentir o cumprir da Tua promessa, Senhor, que Tu estarias connosco, Senhor, todos os dias, Deus. Ajuda-nos a renovar, Senhor, o compromisso, Senhor, de estarmos, Senhor, e de termos espaço para que o Teu Espírito Santo habite em nós, Senhor Jesus. O Espírito Santo que é a Tua presença, Deus. E é Ele que faz cantar a nossa alma, Senhor. É o Teu Espírito que nos faz lembrar quem Tu és, Senhor. É o Teu Espírito que nos constrange, Senhor. Que a nossa alma Te louve, Deus. Deus, que não haja vergonha, Senhor, no levantar da nossa voz, Senhor Jesus. Vem trazer perdão, Senhor, à nossa vida, Senhor. Vem trazer perdão pela distância, pelo pecado, Senhor. Vem renovar, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, o nosso conhecimento, Pai, de quem Tu és, Deus. E a nossa alma Te quer louvar, Deus. Nossa alma Te quer adorar, Senhor. Sim, queremos Deus, queremos adorar, Senhor. Queremos cantar, Senhor. Queremos sentir-Te, Deus. Como a igreja que somos, Deus. Nós cantamos para Ti, Senhor. Amém, Deus. É bom nós vivermos com esta noção de que o amor de Deus é grande. E é verdade que a nossa alma só pode cantar, nós só podemos exprimir o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão para Deus quando o Seu Espírito está em nós. Porque o Seu Espírito Santo é a presença dele em nós, certo? É por isso que esta música, pelo menos para mim, é tão poderosa na mensagem que tem. É um convite a que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Não é uma questão de estar de pé ou sentado, é mesmo do nosso conforto espiritual e levantar a nossa voz, perder a vergonha, esquecer as coisas que nos distraem e buscar o Seu nome. Porque Deus é digno. Deus é digno de louvor e adoração. Deus é digno da vossa atenção e da minha atenção. Deus é digno. Amém. Vou convidar os irmãos a ficarem sentados e vamos levantar
as nossas ofertas e continuar a louvar o nome de Deus. Salvação, não há nada neste mundo que me faça tão feliz. Nas provações eu cantarei, não volto atrás, nele confiarei. Que eu preciso. Cristo é o meu prazer, minha alegria. Eu sei que nunca falhará. O céu é o meu lar e na tempestade eu cantarei, Deus está aqui, pra eu toda a glória. Deus é tão bom pra mim, Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em mim. Tudo que eu preciso. Deus é tão bom. Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom pra mim. Tudo que eu preciso está em mim. Tudo que eu preciso. Eu vou convidar os irmãos a ficarem de pé agora. Mesmo antes de escutarmos a palavra de Deus, vamos fazer desta letra uma declaração nesta manhã. Uma declaração de fé, uma declaração de compromisso com Deus. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Eu decidi seguir Jesus, não volto atrás, não volto atrás. Na cruz à frente
Jesus, não volta atrás. Não, a cruz à frente, a cruz à frente, o mundo atrás. Não volta atrás, não volta atrás. A cruz à frente, o mundo atrás. Não volta atrás, não volta atrás. Sim, Deus, que o nosso compromisso seja sério, Deus. Um compromisso firme, Senhor. Um compromisso de seguir, Senhor. Custa o que custar, Deus. Amém. Amém. Vamos escutar a palavra de Deus nesta manhã. Paz do Senhor a todos os irmãos. Paz do Senhor. Faltava-me o eco. Paz do Senhor a todos os irmãos. Na realidade, este é tempo de paz nos nossos corações, tempo de paz para vivermos uns com os outros, tempo de paz da atitude de Deus para conosco, tempo de paz para nós vivermos nessa dimensão com Ele também e para nós usufruirmos disso, não apenas nesta quadra, mas usufruirmos disso a cada dia das nossas vidas. Amém? Gostaria de fazer alguns anúncios no início, que o nosso pastor ele nos incumbiu, ou me incumbiu de fazer. O nosso pastor ele está a ministrar na nossa congregação da Serra da Luz, mas ele vai chegar em breve. Mas gostaria de dizer aos irmãos que durante esta semana nós não teremos as nossas celebrações habituais, devido ao tempo que nós estamos a viver, e no próximo domingo, porque estaremos sem possibilidade de nos deslocarmos entre concelhos, então teremos apenas uma única celebração, que será às 10h30. Então todos os irmãos podem inscrever-se para esta celebração, desde que dentro destas limitações e no cumprimento o mais possível escrupuloso daquilo que está determinado como nos incumbe fazer e também como a palavra de Deus ela nos indica que nós devemos fazer. Então, são apenas estes dois anúncios que eu gostaria que os irmãos guardassem e que nós tomássemos em devida conta. Estamos felizes nesta manhã porque o Senhor ele está connosco, amém? Eu gostaria de partilhar convosco um tema que nos foi proposto pelo nosso pastor e que a mim me deixou um grande agrado pela possibilidade de uma vez mais, embora isso é feito normalmente com a frequência possível, mas que devemos fazer com a máxima frequência a leitura de livros inteiros da Palavra de Deus. Não apenas lermos um capítulo, não apenas lermos um versículo pontualmente, mas fazermos a leitura de todo um livro. O livro de Hebreus é um desses livros do Novo Testamento que nos ajuda a entender o plano de Deus. Amém? Um plano que começa na eternidade. Deus ele não pensou apenas a respeito de cada um de nós no tempo, quando ele se inicia e se abre lá no livro do Gênesis, quando está escrito que no princípio Deus ele criou todas as coisas. E também esse plano não fica apenas com o livro do Apocalipse, segundo aquilo que nós encontramos revelado acerca das novas coisas, de tudo de novo que Deus ele irá trazer a toda a dimensão do nosso planeta e a todo o universo e na nossa relação pessoal com Ele, realizando, concretizando, finalizando, consumando tudo aquilo que no seu plano, na sua intenção, Ele sempre pensou em relação à humanidade como um todo e em relação a cada um de nós individualmente. Porque a grande verdade das Escrituras é que Deus nos criou
para Ele. Deus nos criou para uma relação pessoal, de intimidade, para nós desfrutarmos da sua presença, para não estarmos a uma determinada distância maior ou menor, ou para estarmos de alguma forma impedidos de termos acesso ao lugar onde se manifesta a glória, a presença, a santidade, o poder de Deus. Mas Deus, Ele nos criou para nós vivermos em intimidade. De tal maneira, e Ele pensou e Ele realizou tudo aquilo que era necessário ser feito, de tal maneira que nós, no presente momento, pudéssemos e sejamos templos nos quais Deus, Ele habita. Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, mas Deus habita no coração, no íntimo de cada um de nós, e cada um de nós é esse templo, que é um templo itinerante, onde quer que nós nos encontremos, aí está Deus conosco. E o plano e o propósito de Deus, que é um plano que está-se a realizar e que está a desenvolver-se no alcance não apenas de alguns, mas de todos aqueles que em Jesus Cristo são feitos filhos de Deus. E no livro aos Hebreus nós encontramos essa tradução de uma forma muito intensa, de uma forma muito abrangente, de uma forma muito clara e objetiva. Talvez não vamos entender todas as coisas da mesma forma como os primeiros destinatários não entendiam tudo. Mas Deus, que está atento às dificuldades culturais de cada um de nós, em relação às nossas tradições, em relação à vivência que nós vamos tendo ao longo da nossa vida, Deus, Ele tem a intenção de que nós possamos ter uma percepção, que nós possamos ter um entendimento, que nós possamos perceber. Deus deseja que nós entendamos. Deus nos deu uma inteligência para que essa inteligência seja iluminada pelo seu Espírito, para que não andemos às apalpadelas, para que saibamos o Deus de quem somos e a quem servimos, e possamos servi-lo e adorá-lo, e exaltá-lo e glorificá-lo com todo o nosso ser, e a nossa mente seja dominada pelo seu pensamento, e no nosso coração nós tenhamos também essa revelação em que o afeto, o amor, o carinho, o interesse de Deus, Ele é revelado a cada um de nós, e com a nossa mente iluminada e com o nosso coração esclarecido, nós possamos ver a nossa vontade mobilizada para nós podermos depender de Deus, para nós podermos confiar em Deus e para que nós possamos obedecer a Deus em todas as coisas. E na realidade, quando esta carta ela é escrita aos cristãos hebreus, a vontade de Deus é que estes hebreus eles pudessem ter a noção desse plano em desenvolvimento, que haveria de se concretizar e atingir a sua plenitude na pessoa de Jesus Cristo. De alguma maneira, nós olhamos para os hebreus e, conhecendo a palavra de Deus, particularmente o Velho Testamento, nós eventualmente gostaríamos de ter nascido, eventualmente, num contexto judeu. Gostaríamos de ter como nossos ancestrais homens com essa marca distintiva de grandeza, não deles próprios, mas da grandeza de Deus. Porque nós podemos dizer a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, podemos dizer a respeito de Moisés, a respeito de José, a respeito de Davi, a respeito de Salomão, a respeito de tantos outros que nós podemos enumerar, que eles na realidade foram grandes homens de Deus. Mas talvez seja preferível nós dizermos que eles foram homens de um grande Deus. De um Deus grande e maravilhoso, que apesar das debilidades de cada um deles, porque todos eles estavam sujeitos às mesmas fraquezas de nós, à semelhança daquilo que a palavra de Deus diz a respeito de Elias. Em todos eles nós encontramos fraquezas, em todos eles nós encontramos debilidades, em todos eles nós encontramos fracasso, em todos eles nós encontramos situações que na realidade nós não apreciamos e antes, pelo contrário, até de alguma forma nós não queremos ver-nos de alguma forma em situações semelhantes. Mas a grande realidade
é aqueles que conheceram o grande amor de Deus. E que Deus os escolheu, não por causa de quem eles eram neles próprios, mas que Deus os escolheu por causa daquilo que eles em Deus podem ser e podiam ser e foram. E da mesma forma, Deus nos escolhe a cada um de nós, não por causa daquilo que nós somos em nós mesmos, mas por causa daquilo que nele nós passamos a ser. E por causa daquilo que nele nós nos vamos desenvolvendo, ou ele nos vai desenvolvendo, para que nós sejamos à imagem e à semelhança dele. E, meus irmãos, só num breve parênteses, que é um aspecto que me tem tocado durante este tempo, é a realidade de que Deus, ele é santo. E o que é que ele está a fazer de cada um de nós? Santos. Que interessante. Deus, ele é santo. Deus, ele é perfeito. Não há em Deus nenhuma imperfeição. Deus, ele é imaculado. Deus, ele é o ser supremo em todo o seu ser, em toda a sua essência. Mas algo que nós pensamos que apenas tem a ver com Deus no que ele é aquilo que através de Jesus Cristo ele realizou a nosso favor. Temos um Deus santo e nós o que somos nele, santos. Amém? Pode parecer que até nem joga muito. O Santo Samuel. Algumas vezes estamos sempre à espera dos santos depois de morrer. E vivemos numa cultura em que os santos, eles são beatificados, canonizados, já estão em cinzas. Mas lá está, é uma situação, e ficam lá num pedestal qualquer, e numa situação, e eu não estou aqui a ridicularizar a situação, estou apenas a valorizar que nós acreditamos na comunhão de todos os santos, mas esses santos são resultado daquilo que em Jesus Cristo nós passamos a ser, e a forma como Deus, ele nos vê, e a maneira como Deus quer que nós sejamos e vivamos, conforme esta mesma carta aos Hebreus, ela diz, Deus, ele é luz. Foi uma das situações para a qual eu fui despertado e talvez nunca falei disso antes. Deus, ele é luz e não há nele trevas absolutamente nenhumas. E o que é que Jesus Cristo ele disse a respeito de cada um de nós, falando para os seus discípulos? Vós sois a luz do mundo. E quando nós vivemos hoje tempos em que de alguma maneira as luzes elas aparecem, Deus não apenas quer que nós sejamos ou tenhamos luzes artificiais, embora elas sejam muito bonitas, e nós apreciamos a luz, porque nós fomos criados não para a noite, nós fomos criados para o dia. Nós não fomos criados para as trevas, mas nós fomos criados para a luz. Nós não fomos criados para o pecado, mas nós fomos criados para a santidade. Nós não fomos criados para a ignorância, mas nós fomos criados para o conhecimento. Nós não fomos criados para a mentira, mas nós fomos criados para a verdade. Aleluia! Glória a Jesus! Meus irmãos, fantástico, não é? Deus, ele é santo. Eu vou pegar aqui nas minhas criaturas que desobedeceram. Se a gente nunca tivesse falhado, eu não estou a valorizar que é a queda. Mas se nunca tivéssemos caído, era aquilo que a gente sempre foi. Mas pelo facto de que nós deixamos, de que nós abandonamos, de que viramos as costas. Eu gostei muito de, na peça que vimos no dia de Natal, uma altura em que, não sei se aperceberam disso, há uma altura em que o quadro muda. E em vez de vermos o quadro da cultura, o quadro da situação que tem a ver com as caricaturas do mundo e da ignorância a respeito de Deus, aquele que fazia da figura de Jesus, ele diz, para aquela jornalista que achava que todos nós é que somos os ignorantes. Aquilo não é caricatura, eu já vivi muitas coisas como essas. Mas a realidade é quando ele diz, pois Eva falhou. Mas o que é que aconteceria contigo se estivesses no lugar de Eva? Não é apenas que nós estamos numa condição porque Adão e Eva falharam. Nós estamos nesta condição porque se estivéssemos lá, nós teríamos feito a mesma coisa.
E se há alguém que na sua petulância acha que eles falharam e são os culpados, é apenas um ignorante, porque se fosses tu, se fosse eu lá, eu teria feito da mesma maneira. Da mesma forma que diante da cruz, eu não teria sido diferente da multidão que disse: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Da mesma forma que em muitas outras circunstâncias, outros que fizeram situações que nós até temos aversão a elas, nas mesmas circunstâncias nós teríamos cometido as mesmas falhas e os mesmos erros. Mas da mesma forma que eles falharam e que nós falhamos, porque esta é a grande realidade. Se nós nos julgamos superiores a todos esses homens grandes de Deus, ou de um Deus muito grande, porque é que nós hoje continuamos a falhar? Nós hoje continuamos a pecar da mesma maneira. Talvez com muito mais luz. Com a presença do Espírito de Deus em nós. Com uma consciência elucidada e esclarecida. Através da presença do Espírito Santo e da sua palavra. Mas a grande realidade é que Deus não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, como já ouvimos falar nesta manhã. Ele hoje nos fala através de Jesus que morreu não apenas por alguns, mas morreu por todos, para que todos nele sejamos filhos e filhas de Deus. E é esse esclarecimento que Hebreus ele nos traz. Porque na realidade, em relação aos Hebreus, e como eu estava a dizer, talvez nós gostaríamos de ter nascido lá naquelas circunstâncias, porque não há povo. Todos os povos usufruíram dos grandes milagres e do poder de Deus. Mas nenhum se compara ao povo judeu. Também isso lhes trazia uma responsabilidade acrescida e muito maior, porque grande era a revelação que eles tinham. Mas, irmãos, como é que nós não gostaríamos nós de ter no rol dos nossos antepassados Abraão? Eu aprecio muito. Eu só conheço até ao bisavô. O tetravô já não sei quem foi. Bem, mas o avô e o bisavô acho que ainda têm umas luzitas. Mas suponhamos que na minha cronologia e na minha história eu tinha um Abraão. Sabem uma coisa? Eu sou descendente de Abraão. Uma pessoa importante. E se eu tivesse na minha família um Moisés? Olha, o nosso povo vivia escravizado no Egito. E havia lá um faraó que antes até da triste civilização que nós temos, que não é civilização, é barbárie, decidiu matar todas as crianças. Porque estavam-se a multiplicar muito. Então deu ordem às parteiras para acabar com os bebés logo à nascença. E alguns deles eram atirados ao Nilo. Até na idolatria que envolvia nas trevas aquela cultura faraónica e do Egito. Mas Deus protegeu. Ele foi criado no palácio do faraó, como filho adotivo da princesa lá no Egito. Mas quando chegou à altura da sua maioridade e olhando para os seus irmãos escravos, ele rejeitou aquele sistema. Obviamente que isto tem uma dimensão espiritual, mas tem uma dimensão cultural, tem uma dimensão política, tem uma dimensão que tem a ver com a nossa atitude hoje. Nós vivemos neste mundo, mas não lhe pertencemos. Moisés nasceu no Egito, mas não tinha nada a ver com o Egito. Não tinha nada a ver com o palácio do faraó e da princesa no Egito. Ele não tinha nada a ver com os ídolos do Egito. Ele era escravo, mas ele estava identificado com o Deus que era o Deus dos escravos, mas é o Deus de toda a libertação, que é o mesmo Deus que tem se manifestado na nossa vida. E ele tentou fazer isso pela sua força, e ele teve insucesso. Mas Deus trouxe-o de volta. E como eu gostaria de ter na minha ascendência Moisés que veio e da parte de Deus trouxe todo aquele conjunto de pragas para que o coração endurecido de Faraó se amolecesse, mas ele ficou cada vez mais duro. Até ao tempo em que eles
saem do Egito. Um povo livre para adorar um Deus que é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que cuida deles no deserto. E, meus, como eu gostaria de ter na minha ascendência um homem que viu o mar vermelho abrir-se de par em par. Era essa a situação que eu gostaria de ter. Mas, meus irmãos, sabem que nós temos? Porque Hebreus nos mostra que o plano de Deus, no qual nós estamos integrados, nos torna participantes de toda essa realidade. Mas talvez os hebreus, apesar de todas as evidências e de todos os sinais, estavam convencidos que Deus tinha atingido o seu auge. O que é que se pode esperar mais depois de ver o mar vermelho abrir-se? O que é que se pode esperar mais quando se vê o Monte Sinai a fumegar, em que há tremores de terra, em que há relâmpagos? O que é que se pode esperar mais dessa manifestação de Deus? O que é que se pode esperar mais de um tabernáculo e de um templo, onde há um lugar santo, onde há um lugar santíssimo, onde a presença de Deus está ali manifesta? O que é que há mais para ser esperado? Mas Deus sempre disse, através de todo o Velho Testamento, ainda há mais. Ainda há mais. E eles viviam nesta interrogação do que é que seria esse mais que Deus ainda teria. E na plenitude dos tempos, Jesus ele vem. O próprio Deus baixa à terra. E baixa à terra não na dimensão daquilo que porventura era uma história em que, e eu fiz um parênteses no primeiro tempo, vou fazer aqui. Moisés viu grandes manifestações de Deus. Se fosse eu, dizia assim, ó Senhor, eu ainda quero ver mais, sem efeitos especiais, sem grandes coisas. Mas aquilo que crescia, e isto não é fruto da minha reflexão, Martin Lloyd Jones, ao ler um livro, marcou-me, eu nunca mais esqueci isto, nem vou esquecer. Moisés que viu toda essa glória e toda essa manifestação, ele não queria ver mais Deus a fazer coisas. Ele queria ver o Deus que faz todas as coisas. E em Jesus, esse Deus que faz todas essas coisas, que criou todo o universo, Ele se faz como cada um de nós e nesse mistério nós somos envolvidos para diante de Deus podermos ser exuberantes. Porque eu quero vos dizer, meus irmãos, que os hebreus viram muita coisa maravilhosa. E eles talvez achassem que não havia mais. Alguns deles não estavam preparados para a vinda do Messias daquela forma. Mas, meus irmãos, sabem uma coisa? Nós, habituados àquilo que nós temos, algumas vezes ficamos como o povo diante do maná, enjoados, ou já não valorizamos. Mas, meus irmãos, nós temos que valorizar isso. Há todo um povo que ao longo de milhares de anos, centenas de anos, eles habituaram-se a pensar em Deus que estava no lugar santíssimo. E o que é que Hebreus nos vem a dizer? Vocês todos são sacerdócio real. Não é Hebreus, é Pedro. Mas o que é que diz Hebreus? Entremos com ousadia no lugar santo, santíssimo, da presença de Deus. Todos nós, individualmente, temos esse acesso à presença de Deus. Meus irmãos, regozijemo-nos. Eu há bocado dizia que as crianças lá em Israel olhavam para o sacerdote e diziam assim, também gostava de ser como ele. Eu vejo alguns meninos, talvez, chegando ao pé do sacerdote e dizem assim, diz-me lá como é que é. Eu gostava de ser, mas aquilo estava reservado a um grupo. E hoje, no Novo Testamento, está disponível para todos nós, em Jesus Cristo. Perdoados dos nossos pecados, entramos com ousadia. Meus irmãos, privilégio tão grande que nós temos. Os hebreus, eles olhavam para a grande construção, já do templo de Herodes, não o de Salomão. E eles diziam para Jesus, ó Senhor, vi aqui, olha que grandes pedras. E Jesus disse, olha, não há aqui pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Oh, Senhor, isso é falta de respeito.
para com a nossa história. Então como é que vai ser isso? Não, eles não disseram isso. Eles perguntaram, então qual vai ser os sinais a respeito dessa realidade? Meus irmãos, e esses sinais, ainda antes do templo ser destruído, é que eu e tu somos. E aqueles que nos visitam podem ser templos nos quais Deus ele habita. Em que Jesus ele veio para dizer que Deus ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens, e Paulo tem essa revelação. E ele exulta na presença de Deus, mas ele habita em cada um de nós individualmente. E meus irmãos, qual é a disputa? Qual é a pergunta da samaritana a respeito do lugar onde se deveria adorar? Olha, Senhor, diz-me lá, já que és profeta, diz-me lá a realidade. É aqui ou é em Jerusalém que nós devemos adorar? E Jesus rapidamente e de uma forma sintética, ele acaba por dizer à mulher, ó mulher, olha, já chegou a altura que não é nem aqui nem em Jerusalém, mas o que importa é que cada um adore o Pai em espírito e em verdade. E já não precisamos de ir para Jerusalém, já não precisamos nos virar para Jerusalém, olhamos para o alto e olhamos para dentro de nós e o Espírito Santo está ali conosco, amém? Jesus ele nasceu numa cultura judaica. De alguma maneira, nessa cultura, como eu tenho estado a dizer, havia todo um conjunto de configurações, de tradições, de conceitos, de imagens, de tradições. E Jesus Cristo, ele veio dizer, tudo isso é importante, tudo isso foi importante, mas vocês não podem ficar apenas por essas imagens, não podem ficar apenas por esses tipos. Aqui está aquele que é maior do que Abraão. Antes de Abraão eu sou. Aqui está aquele que é maior do que Salomão. Aquele que está aqui que é maior do que o templo e do que os sacrifícios. Jesus Cristo, ele veio como Deus feito homem para nos mostrar o Deus que veio não para ser servido, mas para servir. Meus irmãos, é de admitir como os hebreus precisavam de ser esclarecidos. Só um milagre. E nós vemos esse milagre em Paulo. Um homem que estava totalmente encharcado nas dimensões que eram excelsas, que eram fantásticas, particularmente da lei. O Deus que deu a lei. Esse Deus que deu a lei, ele veio. Como é interessante nós pensarmos sobre isso. O autor da lei, ele veio. E ele veio cumprir. A lei não é para os outros. A lei é para cada um. A lei retrata a natureza de Deus. Quem Deus ele é. Quando olhamos para os princípios éticos e morais e espirituais, nós não vemos regras. No Novo Testamento nós vemos a lei da liberdade. Nós vemos a essência de Deus. Porque nós fomos criados para viver esses valores. Porque Deus ele é santo. Porque Deus ele é luz. E há bocado eu esqueci-me de dizer a última. Eu queria afirmar nesta trilogia, Deus ele é amor. Deus é amor. E o que é que ele diz a respeito de cada um de nós? Ama a Deus sobre todas as coisas. E ama o próximo como a ti mesmo. E Hebreus, mesmo que não leiam tudo, leiam o fim do capítulo 10, que eu já citei. Leiam o capítulo 11, a respeito dos heróis da fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus, mas em Jesus é impossível não ter fé. Porque em termos naturais, olha, aqui muita gente em que eu tenho fé. Sabiam? Olha, eu tenho fé no pastor António Gonçalves. Quando ele me diz o que me diz, eu confio. A gente acha que às vezes a fé é uma coisa só com Deus. Não. Olha, viver dentro da mesma casa e não confiar uns nos outros, porra. Eu não vou dizer que é o inferno, mas anda lá perto. Às vezes sou assim um bocado excessivo, talvez. Quando se perde a confiança, que tristeza de vida. Mas sabem uma situação? É que Deus nos criou para nós confiarmos nele. E Jesus é o autor e o consumador da nossa fé.
Amém? E é assim que Ele quer que nós vivamos. Meus irmãos, do Velho ao Novo Testamento, Jesus, como diz Timothy Keller, ele diz que não há nenhuma parte das Escrituras que, se não for entendida à luz de Jesus, seja bem entendida. Toda ela só é verdadeiramente entendida quando vemos ali Jesus. Mais ainda, eu gostava de ter tempo para falar de Abel, para falar de Sem, de Enoque, de Noé, de Abraão, falar acerca de Sara, de Melquisedeque, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Davi. Olha, o nosso pastor, o meu pastor, ele confiou em mim, mas acho que se excedeu. Quando ele me propôs, olha, falar, eu disse, opa, com a minha falta de síntese, coitadito de mim. Mas eu acho tão incrível. Bom, e agora vou passar por cima desta, que eu já falei. Acerca da situação dos sacerdotes, eu já falei. Acerca do sumo sacerdote, profetas, levitas, do tabernáculo, templo, o pátio do gentio, etc. Mas falar acerca de um primeiro Adão, daquele do qual nós estamos vindo, mas de um segundo Adão, em que em Jesus Cristo nós somos feitos novas criaturas. E sabem uma coisa? Aqueles que rejeitam o primeiro Adão porque acham que ele foi um malandro, estão entalados porque não tem nada a ver com Jesus, que foi uma benção. Porque da mesma forma como em Adão todos nós acabamos por receber a morte como herança, em Jesus nós recebemos a vida eterna. E Deus, Ele é justo. A sua justiça, Ele se manifesta nos nossos primeiros pais, mas a sua justiça e amor se manifestam em Jesus Cristo. E depois havia isto para nós podermos falar, e isto, mas, meus irmãos, eu vou terminar apenas com estes dois textos. E tenho que ir ali mais para ali para o pé, porque a minha vista não está a ser muito boa. Então eu vou ler daqui. Portanto, nós também, visto que estamos rodeados por uma tão grande multidão de testemunhas, todas as testemunhas do Antigo Testamento, visto que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, vidas que são exemplos da fé, com falhas, com tropeços, com situações, mas eles são exemplos, vidas que são exemplos da fé. Deixemos tudo aquilo que nos embaraça e o pecado que nos envolve tão de perto, e corramos com perseverança a carreira que nos está preparada. 2020 foi um ano difícil, mas foi um ano de vitória. O Senhor não deixou de estar connosco no meio das circunstâncias da adversidade. E aquele que esteve connosco em 2020 e até 2020 é aquele que estará connosco em 2021. E é aquele com o qual nós estaremos durante toda a eternidade. E meus irmãos, eu enganei-me no botão. Olhemos para Jesus. Meus irmãos, qual é o lema da nossa vida? Qual é o lema ao qual nós somos chamados? O lema ao qual nós somos chamados, eu vou pôr aqui mais para cima para guardar a distância. Qual é o lema da nossa vida, qualquer que seja o ano, qualquer que seja o tempo, quaisquer que sejam as circunstâncias? Olhemos para Jesus. Não é olharmos para A, B, C ou D entre nós. Não é olharmos apenas para as grandes figuras do Antigo e do Novo Testamento, mas há algo maior, algo supremo para o qual nós devemos olhar e que somos acolhidos por Ele, qualquer que seja a nossa circunstância e situação. Olhemos para Jesus. Ele é a fonte da nossa fé e aquele que nos aperfeiçoa. E isto não daria para mostrar tudo, isto foi aquilo que eu recebi de encomenda, mas eu vou só terminar com estes textos e vou só ler. Procurem viver em paz com toda a gente. Princípios desta quadra e princípios para todos os anos, todos os dias do ano 2021. E levar uma vida santa, porque sem santidade ninguém poderá chegar a ver o Senhor. Não deixem nunca de se amar com amor fraterno. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porque não é neste mundo que temos a nossa verdadeira pátria, mas buscamos a futura.
Ofereçamos então continuamente a Deus, por intermédio de Jesus, sacrifícios de louvor que consistem essencialmente no fruto de lábios que proclamam a glória do seu nome. Não se esqueçam também de fazer o bem e de repartir com outros, pois esses sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos vossos líderes, aceitando as suas diretivas, porque procuram estar atentos às vossas almas, tendo de dar contas a Deus, que eles nos possam fazer com alegria, não a custo, pois isso não vos será útil. E Paulo termina dizendo, orem por nós. E ainda uma outra, que é assim que termina Hebreus, que a graça de Deus seja com todos. Meus irmãos, grande Deus nós temos. Confiamos, dependemos dEle, porque Ele é o Senhor. E se temos entre nós, nesta manhã, alguém que ainda não tem, ou você pode conhecer muitas pessoas, você pode não ter o Abraão na sua ascendência, mas pode ter outro. Ou então você pode considerar-se um miserável. Não importa. Deus acolhe a todos nós, indistintamente, para fazer de nós o mais que nós podemos almejar ou imaginar, sermos filhos de Deus. E podemos entrar com ousadia na sua presença a todo momento e a toda a hora. E esta graça, porque não é conquista nossa, que ela seja com todos nós. Foi durante 2020. Será em 2021, se nós não abandonarmos, porque Ele não nos abandona. E será até que Jesus Ele volte e estejamos com Ele. Palavra ao nosso pastor para uma saudação final. Paz do Senhor. Irmãos, desculpem lá, eu tive que ir para a Serra da Luz, mas eu não queria deixar terminar este ano sem deixar uma saudação para os irmãos. E estava a ouvir o Samuel e eu mudei a minha saudação, não é? Ainda assim, eu gostava de citar um versículo que citei há pouco, que diz que o Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída desde agora até sempre. E este ano que nós estamos prestes a terminar, o ano 2020, de facto é um ano que não nos deixa boas memórias. Não é um ano para nós marcarmos como um bom ano, porque não foi de facto um bom ano, mas apesar de todas as coisas negativas deste ano, nós vimos a mão de Deus. E é isso que importa. Como dizia o Samuel, falando de Martin Lloyd Jones, é isso. Nós não queremos os milagres de Deus. Nós precisamos dos milagres de Deus, mas nós queremos, de facto, é o Deus dos milagres. Nós queremos Ele na nossa vida. E eu quero deixar uma palavra para os irmãos. Ouvindo o Samuel falar de Hebreus, eu não iria falar de outra coisa que não fosse de Hebreus. E diz assim a palavra do Senhor aos Hebreus. Era um convite para todos os Hebreus e para todos nós. E é o convite que eu deixo para os irmãos para este ano que vem. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Amém? Qual é a nossa confiança? A nossa confiança está onde? A nossa confiança está em Jesus. Amém? Vocês estão cá? Acho que o Samuel não pôs ninguém a dormir, porque eu cheguei e vi que ele estava bastante animado, não é? A nossa confiança está nele. E diz para nós não rejeitarmos a nossa confiança. E deixem-me dizer, irmãos, nós vamos entrar em 2021 com uma expectativa gloriosa, acreditando piamente que este vai ser um ano de grandes bênçãos, de grandes vitórias, de grandes triunfos. Vai ser um ano de mudança. Vai ser aquele ano em que Deus vai fazer novas muitas coisas. Lá em 2 Coríntios 5,17 diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Vamos considerar, irmãos, que este ano já passou. E o ano novo, Deus, e eis que tudo se faz novo. E no próximo ano Deus vai fazer muita coisa nova. Termino, acabando de ler o que comecei em Hebreus, que vou repetir. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Quantos aqui têm confiança? Amém? Que tem grande e avultado galardão. É uma afirmação. Porque necessitais de paciência. É isto que a gente não gosta, não é?
paciência, mas é importante, porque necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós alcançamos quando fazemos a vontade de Deus. Amém? E este é um princípio importante. Porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Quantos aqui estão à espera da vinda do Senhor? Eu espero que todos, porque senão estamos a perder tempo. Porque nós, a sua esperança é a sua vinda é a nossa esperança, não é? Diz, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá, não tardará. E olha só o que diz para terminar. Mas o justo... Quantos aqui são justos? Levantem lá o braço, os justos. Eu pensei que eram todos. Quantos aqui não têm a certeza que são justos? Os que não têm a certeza, levantem lá o braço. Então quantos é que são justos? Levantem lá o braço. É que há aqui gente que não sabe o que é de facto. Não é? Nós somos justos, não pelos nossos méritos, mas porque Ele nos justificou. Amém? O justo viverá da fé. Está escrito. Diz, mas o justo, António Gonçalves, o justo Samuel Pinheiro, o justo Irmínia Gonçalves, o justo Ruben, o justo, diga lá o seu nome. Quando eu digo o justo, diga o seu nome. O justo, desafinação. O justo, amém. O justo, cada um de nós viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, aleluia, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Nós queremos? Nós queremos, vamos conservar a nossa alma e nós queremos que 2021 vai ser um ano de muitas novidades, de muitas coisas boas. Posso ouvir o vosso amém? Um bom ano para todos. Vamos ficar de pé e vamos terminar. O Tiago, está por aí o Tiago? Não está? Está ali, Tiago. Dirige aqui num cântico, está bom? Vamos lá aqui terminar da melhor forma, celebrando ao Senhor. Obrigado ao Samuel por ter trazido a palavra do Senhor. Amém? Amém? Vocês estão mesmo a precisar de um batismo do Espírito Santo. Estão mesmo a precisar novamente de ser cheios do Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo está em nós, é difícil nós ficarmos tão calados e tão sossegados. Amém? O Espírito Santo é agitador. Amém? Ele é um agitador dentro de nós. Vamos lá, aqui, Tiago. Força aí, amigo. Pensei que ias pegar na máscara. Não, tirei a máscara. Então, se calhar vamos terminar com o refrão da música que nós cantamos ainda antes de ouvir a palavra de Deus, que tem a ver com a decisão de seguir Jesus e por sempre a cruz à frente. E isso faz também parte da nossa esperança. Eu decidi seguir Jesus, não volta atrás, não volta atrás. Eu decidi seguir Jesus, não volta atrás, não volta atrás. E a cruz à frente, o mundo atrás, não volta atrás, não volta atrás. A cruz à frente, o mundo atrás, não volta atrás, não volta atrás. Uma informação importante para os irmãos. No próximo domingo só haverá um culto. Será o culto às 10h30, porque no próximo domingo não é possível deslocarem-se de concelho para concelho e o recolhimento é obrigatório a partir da 1h. Portanto, vai ser recolhimento obrigatório todos os dias a partir da 1h, desde a passagem de ano. A circulação é impedida de concelho para concelho e, por causa disso, no domingo, o culto na Serra da Luz será às 10 da manhã e aqui às 10h30 para os irmãos que podem deslocar-se até cá, ok? Um bom ano para todos. Cumprimento o irmão de longe, assim, diga-lhe adeus, faça-lhe uma vénia, fica bem, um bom ano, Deus ricamente vos abençoe e não se esqueçam de serem felizes com Jesus, está bom? Tudo bom, irmãos? Deus